com forte aplauso ao Dr. Robert Henderson. Aplaude ao Senhor pela vida dele. Eu acho que se esse aplauso é para o Senhor pela vida dele, pode ser muito melhor. Deus não tem nos enviado qualquer um. Deus tem nos enviado um presente. Deus tem nos enviado um dom ministerial, um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele quer te abençoar. Por isso enviou alguém que tem uma revelação para transformar as nossas vidas. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Rei dos Reis. Amen. Amém. God bless you. You can be seated. Você pode se sentar. Hallelujah. Aleluia. Well, I have, I believe, some more exciting things to share. Eu tenho coisas que eu creio que ainda são muito animadoras para compartilhar. On my CD series on the court system, Na minha série de CDs a respeito do sistema judicial, there's like 20 hours of teaching. há mais ou menos 20 horas de ensino. And then I have 8 DVDs of teaching. Então eu tenho 8 DVDs de ensino. So we will have had 4 lessons here. We will have had 4 lessons. Nós somente tivemos 4 lições aqui. So you're getting a portion of the teaching on the courts of heaven. Então você está recebendo uma porção, um pedaço do ensino sobre as cortes But celestiais. you're getting enough for the Holy Spirit to show us how to operate in it. Mas você está recebendo o suficiente para que o Espírito Santo nos mostre, nos ensine como operar nisso. You see, Romans 8:26 says that the Spirit helps our weakness. Veja que Romanos 8:26 diz que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. He says when we don't know how to pray like we ought, He helps us. Ali diz que quando nós não sabemos orar como convém, Ele nos ajuda. So it's the Spirit of God that teaches us how to pray. Então é o Espírito de Deus que nos ensina como orar. So when I'm teaching these principles on the courts of heaven, Então enquanto eu estou compartilhando esses princípios sobre a corte celestial, these are simply principles the Holy Spirit teaches us how to apply. esses são simplesmente princípios que o Espírito Santo nos ensina como aplicar. So I want to encourage you. Então eu quero encorajar você. Do not be afraid to try to step into the courts of heaven. Não fique com medo de se posicionar nas cortes celestiais. I want you to know you cannot mess it up. Eu quero que você saiba que não tem como você bagunçar isso. The Spirit will help you move in the courts of heaven. O Espírito vai lhe ajudar a se mover nas cortes celestiais. So that we know the things we need to do. Para que nós saibamos as coisas que nós precisamos fazer. When we understand the principles, then we can move underneath the guiding of the Spirit. Então, quando nós entendemos os princípios, nós podemos nos mover debaixo do guiar do Espírito, da direção do Espírito. Now, I love to teach the principles. Então, eu amo ensinar os princípios. But what I want to do tonight is teach. Mas o que eu quero fazer nessa noite é ensinar. But somewhat like we did last night, I want to see it activated. Mas assim como fizemos ontem à noite, eu também quero ver isso ativado. In other words, we want to step into the courts of heaven. Em outras palavras, nós vamos nos posicionar, vamos entrar na corte celestial. And we want to get some things in place. E vamos ordenar algumas coisas. So that God's will can be done in and through our lives. Para que a vontade de Deus possa ser feita na nossa vida e através das nossas Before I vidas. came to the meeting tonight, Antes de eu vir para a reunião nessa noite, I was reading an email from a man somewhere in the world that had sent me a message. Antes de vir para essa reunião, eu estava lendo um e-mail de um homem de algum lugar do mundo que já se assentou para ouvir essa palavra. He was wanting to know if I could come and teach their group on the courts of heaven. Ele estava querendo saber se eu poderia ir e ensinar ao grupo dele a respeito das cortes celestiais. Because he had already began to function in there because he had learned some things about it. Porque ele já começou a se mover nisso
porque aprendeu alguns And princípios a he said respeito. to his amazement, E ele disse que para maravilhamento dele, things that he had been waiting on for 38 years had happened. glória a Deus, coisas que ele tem esperado por 38 anos já começaram a acontecer. He said it was amazing when he repented of the sin issues Ele disse que foi maravilhoso que quando ele se arrependeu de questões de pecados and moved those out of the way, e retirou essas coisas do caminho, how quickly answers started coming that had not come for a long time. como as respostas começaram a vir rapidamente, respostas que não tinham vindo por muito tempo. This is exactly what happens in the courts of heaven. Isso é exatamente o que acontece nas cortes Now I'd like celestiais. for you to look in Hebrews chapter 12. Então agora eu gostaria que você olhasse em Hebreus capítulo 12. We looked at the voices in the courts from Hebrews 12. Nós já olhamos, já vimos a respeito das vozes na corte aqui em Hebreus 12. And we read those from verse 22 through 24. E nós lemos a respeito disso dos versículos 22 ao 24. But I want to back up to verse 18. Mas eu quero voltar um pouco ao verso 18. So we're going to read Hebrews 12, 18 through 23. Então nós vamos ler Hebreus 12 do versículo 18 ao 23. He says, "For you have not come to the mountain that may be touched and that burn with fire, Aqui diz: porque não chegaste ao monte palpável aceso em fogo, and to blackness and darkness and tempest, e a escuridão e as trevas e a tempestade, and the sound of a trumpet and the voice of words, e a voz e o sonido da trombeta e a voz das palavras, so that those who heard it begged that the word should not be spoken to them anymore. a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, For they could not endure what was commanded. porque não podiam suportar o que se lhes mandava. And if so much as a beast touches the mountain, it shall be stoned or shot with an arrow. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. And so terrifying was the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. But then it says in verse 23, Mas então ele diz no versículo 23: but you have come to Mount Zion. mas vocês chegaram ao monte Sião. So I 22. want you to notice what the writer of Hebrews is saying. Então eu quero que você entenda o que o escritor de Hebreus está dizendo. He's saying you haven't come to this mountain, which is Mount Sinai, Vocês não chegaram a esse monte que é o monte Sinai, but you have come to Mount Zion, mas vocês chegaram ao monte Sião. which we know is where the court system of heaven operates. O que nós já sabemos é onde o tribunal, o sistema judicial do céu opera. But I want you to understand that Mount Sinai represents the law. Mas eu quero que você entenda que o monte Sinai representa a lei. It was the place where Moses received the law from God. Foi o lugar onde Moisés recebeu a lei da parte do Senhor. It was where the children of Israel heard the audible voice of God. Foi aonde os filhos de Israel ouviram a voz audível de And they were Deus. so afraid that they said, we don't want to talk to him anymore. Eles ficaram com tanto medo que eles disseram: nós não queremos falar com ele They mais. said, Moses, you go talk to him. Eles disseram: Moisés, você vai lá falar com ele. Whatever he says to you, you tell us and we'll do it. O que quer que ele te diga, você nos diga e nós vamos fazer. But we don't want to talk to him. Mas nós não queremos falar com ele. And so at Mount Sinai, God gave them the law. Então no monte Sinai, Deus lhes deu a lei. In other words, it was his commandment for their life. Em outras palavras, era o seu mandamento para a vida deles. The Bible says the law was given so that sin could become exceedingly sinful. A Bíblia diz que a lei foi dada para que o pecado pudesse se tornar extremamente pecaminoso, excessivamente One of the pecaminoso. main purposes of the law Um dos principais propósitos da lei was to cause us to know how much we needed a Savior. é nos fazer reconhecer o quanto nós precisamos de um Salvador. Because Paul said in Romans, I wouldn't have known lust if the law hadn't have said don't covet. Porque Paulo diz, por exemplo, em Romanos:
eu não saberia o que era o pecado, a menos que a lei me dissesse, não cobiça, não cobiçarás. In other words, the law is important because it causes us to know how needful we are of a Savior. Em outras palavras, a lei é necessária porque ela nos faz saber o quanto nós estamos em necessidade de um But it Salvador. also says the law was a tutor to bring us to Christ. Mas também diz, Paulo também diz que a lei foi um tutor para nos levar a Cristo. In other words, the law was a necessary part of the journey to get us to the place of being joined to Christ. Em outras palavras, a lei foi necessária na jornada para nos levar a estarmos unidos com Cristo. So, but here's the problem. Então aqui está o problema. The Bible says we have not come to Mount Sinai. A Bíblia diz que nós não chegamos ao Monte Sinai. But many New Testament believers Mas muitos crentes do Novo Testamento are still living at Mount Sinai rather than Mount Zion. ainda estão vivendo no Monte Sinai ao invés de viverem no Monte Sião. They are still living under legalisms. Eles ainda estão vivendo debaixo de legalismos. They're still living under don't do this and don't do that. Eles ainda estão vivendo em não faça isso, não faça aquilo. They're still keeping rules. Eles ainda estão guardando regras. They're still thinking they're accepted by God because they keep a law. Eles ainda estão achando que são aceitos por Deus porque estão guardando a lei. But the Bible says that Jesus justified us. Mas a Bíblia diz que Jesus nos justifica. That doesn't mean that we don't keep the law of God as far as His moral law. Isso não significa que nós não guardamos a lei de Deus no sentido de uma lei moral. But the Bible says that Abraham discovered that it's not by works but by grace. Mas Abraão descobriu que não é pelas obras e sim pela graça. I feel I need to show you this. Eu sinto que eu preciso mostrar isso para você. Look with me in Romans chapter 4 Olhe comigo em Romanos capítulo 4, and verses 1 through 3 or Vers- 1 through 4. versículos de 1 a 4. It says, "What then shall we say Diz, que diremos, pois? that Abraham our father has found according to the flesh?" Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. So it says that Abraham discovered some things on his journey with God. Está dizendo aqui que Abraão, ele descobriu algumas coisas na sua jornada com Deus. That as Abraham walked with God, revelation came to him. Enquanto Abraão andou com Deus, revelação veio até ele. So Paul is saying, I'm about to help you understand what Abraham discovered. Então, o que Paulo está dizendo é: eu quero ajudar você a entender aquilo que Abraão descobriu. It says, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. E no versículo 2 diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de For Deus. what does the scripture say? Porque o que diz a Escritura? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Now to him who works, the wages are counted as grace, but are not counted as grace, but as debt. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. So Paul is saying Abraham discovered something. Então Paulo está dizendo: Abraão descobriu algo. He discovered that it wasn't about him working, it was about him receiving things by grace. Ele descobriu que não era ele produzindo obras e sim recebendo pela graça. The best way for us to see this A melhor maneira de nós vermos isso is for those of us that would have jobs. é para aqueles de nós que temos empregos, trabalhos. We go work for our employer for a week. Nós vamos lá trabalhar para o nosso empregador por uma semana. We're working and doing our job. Nós estamos trabalhando, fazendo o nosso And trabalho. all the time we're working and doing our job, E todo o tempo que nós estamos ali trabalhando, fazendo o nosso trabalho, that employer is becoming indebted to us. aquele empregador está ficando em dívida conosco. Because I have given him hours of my life. Porque eu dei a ele horas da minha vida. So at the end of the work week, Então, no final da semana de trabalho, because I have worked all week long, porque eu trabalhei por toda a semana, he now owes me some money. ele agora me deve algum dinheiro. My work has made him indebted to me. O meu trabalho
It's made him indebted to me. Fez com que ele ficasse em débito comigo. What Paul is saying here O que Paulo está dizendo aqui is that Abraham discovered something. é que Abraão descobriu algo. That we don't work, Nós não trabalhamos, say our prayers, seja orações, do all the right things, fazer todas as coisas certinhas, come to services, vir para reuniões, do all the things we're told to do. fazer todas as coisas que nos dizem para fazer. And because we've done everything we are told to do, E porque nós fizemos tudo o que nos disseram para fazer, God now owes us something. Deus agora nos deve alguma coisa. In other words, our work has made him indebted to us. Em outras palavras, nosso trabalho teria feito ele ficar em dívida conosco. Abraham discovered Abraão descobriu, that's not the way it works. opa, não é dessa forma que funciona. I don't make God indebted to me. Eu não trabalho para que Deus fique em dívida comigo. I don't work so now he has to do something for me. Eu não trabalho para que agora ele tenha que fazer algo por mim. I instead exercise faith in his goodness. Eu, ao invés disso, exercito fé na bondade dele. And he gives to me out of his grace and his goodness blessings. E ele me dá, a partir da sua bondade e da sua graça, bênçãos. Not because I worked and I now deserve it, Não porque eu trabalhei e agora mereço isso, but simply because I put my faith in how good he mas is. simplesmente porque eu coloquei a minha fé no quanto ele é bom. And God loves to demonstrate his goodness to E us. Deus ama demonstrar a sua bondade para conosco. That's what Abraham discovered. Isso é o que Abraão descobriu. See, but at Mount Sinai, Agora, Sinai it was the law. era lei. They had to keep the law. Eles tinham que guardar a lei. And if they kept the law, they were justified. E se eles guardassem a lei, eles seriam justificados. But the Bible says we haven't come to Mount Sinai. Mas a Bíblia diz, nós não nos chegamos ao Monte Sinai. It says we have come to Mount Zion. Diz que nós nos chegamos ao Monte Sião. Now, many New Testament believers Agora, muitos crentes do Novo Testamento are still living Old Testament lives ainda estão vivendo vidas do Antigo Testamento. because they're trying to work to make God indebted to Porque them eles estão tentando trabalhar para fazer Deus ficar em dívida com eles. rather than exercising faith in a love relationship with Him. Ao invés de depositar fé num relacionamento de amor com Ele. Someone says, then what's my motivation to live the right kind of life? Alguns dizem, qual é a minha motivação para viver uma vida correta? Because you love Him. Porque você o ama. Because you love Him. Porque você o ama. So we have not come to Mount Sinai, Então nós não chegamos ao Monte Sinai. we have come to Mount Zion. Nós nos chegamos ao Monte Sião. So it says we're no longer under the law, Então diz, nós não estamos mais debaixo da lei, but we're now under grace. nós estamos agora debaixo da graça. Let me help understand this. Deixa eu ajudar você a entender isso. I see many believers Eu já vi muitos in crentes this day and time. nesse dia e I'm not hora. under the law. Eu não estou debaixo da lei. I'm under grace. Eu estou debaixo da graça. That means I can do anything I want to do, Isso significa que eu posso fazer o que eu quiser and God forgives me. e Deus me perdoa. I can live any old life I want to live, Eu posso viver na velha vida que eu tinha and I'll still go to heaven. e eu ainda vou para o céu. Anybody heard this kind of stuff? Alguém já ouviu esse tipo de coisa? And so they say, I'm not under the law, I'm under grace. Então eles dizem, não, eu estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. But Romans 8 says something very powerful. Mas Romanos 8 diz algo muito poderoso. It says the law of the Spirit of life in Christ Jesus Diz que o Espírito, a lei do Espírito de vida sobre Cristo has Jesus set me free from the law of sin and death. me libertou da lei do pecado e da morte. Or the law that was given at Mount Sinai. A lei que foi dada no Monte Sinai. So that I don't have to live under the constraints of the law. Então eu não preciso viver debaixo das restrições da lei. Someone says, see there, I can do anything I want to do. Essas pessoas pensam que podem fazer o que querem. No, it's the law of the Spirit of life. Não, é a lei do Espírito de vida. Notice the word law.
Note bem a palavra lei. In other words, when you come under the authority of the Spirit, Ou em outras palavras, quando você entra debaixo da autoridade do Espírito, you come under a law that you live under and that you're connected to. você entra debaixo de uma lei onde você vive, onde você está conectado. And when you come under the control of the Spirit, E quando você entra debaixo do controle do Espírito, you can now be free to not be under the law of sin and death. você agora pode estar livre para não estar debaixo da lei do pecado e da morte. You see, if you try to be out from underneath the law of sin and death, Veja que se você tentar estar debaixo da lei do pecado e da morte, before you're under the law of the Spirit of life that is controlling your life now, antes de você estar debaixo da lei do Espírito controlando a sua vida agora, you have just become lawless. você acabou de se tornar alguém sem lei ou iníquo. You're under no law. Você não está debaixo de nenhuma lei. You're lawless. Você não tem lei. You're doing all sorts of things because you're lawless. Você está fazendo todo tipo de coisa porque você está sem lei, é um iníquo. Because you didn't understand. Porque você não entendeu. I don't have to live under the law of sin and death. Eu não tenho que viver debaixo da lei do pecado e da morte. But I can only come out from underneath the law of sin and death Mas eu só consigo escapar da lei do pecado e da morte when I come under the authority and the control of the law of the Spirit of life. quando eu entro debaixo do controle e da autoridade da lei do Espírito de vida. In other words, the Spirit is guiding my life. Em outras palavras, o Espírito está guiando a minha vida. The Spirit is telling me what's right and wrong for my life. O Espírito está me dizendo o que é certo e errado para minha The vida. Spirit is telling me the places I can go and I can't go. O Espírito está me dizendo os lugares que eu posso ir ou não posso You ir. need to know the Spirit will never lead you into immorality. Você tem que saber que o Espírito de Deus nunca vai levar você à If you say, imoralidade. well, that's the way I live, E se alguém disser, essa é a forma que eu vivo, é a but maneira you're que eu in vivo, immorality, mas está em imoralidade, you're deceived. você está enganado. Because the law of the Spirit of life will never lead you into that. Porque a lei do Espírito de vida nunca vai te levar para esse tipo de Because coisa. He upholds who God is. Sorry? He upholds who God is. The Spirit does. The Spirit Spirit? upholds who God is. Oppose. Upholds. Uphold. Yeah, Ok. upholds. O Espírito, ele sustenta aquilo que Deus é. So when we come under the control of the Spirit, Quando você então entra debaixo do controle do Espírito, we can come out from underneath the law. nós podemos sair de debaixo da lei. Why am I saying all this? Por que eu estou dizendo tudo isso? Because this is what's involved in no longer living at Mount Sinai. Porque tudo isso diz respeito, está envolvido em não viver mais no Monte Sinai. Many sincere believers are still living at Mount Sinai. Muitos crentes sinceros ainda estão vivendo no Monte Sinai. But we're not supposed to be at Mount Sinai. Mas nós não temos que estar mais no Monte Sinai. We're supposed to be at Mount Zion, Nós temos que estar no Monte Sião, that place of His authority, esse lugar da sua autoridade, that place where the courts operate. nesse lugar onde as cortes operam. So why is Mount Sinai important? Por que o Monte Sinai é importante? Mount Sinai is important Monte Sinai é importante because it was a necessary part of the journey porque foi uma parte necessária da jornada to get them to Mount Zion. para levá-los ao Monte Sião. You see, when Adam fell in the garden and lost the authority, Veja que quando Adão caiu no jardim e perdeu a autoridade, God had a plan to get man back into the authority Deus tinha um plano para trazer o homem de volta a essa autoridade that Adam lost. que Adão perdeu. And so he raised up a Moses who gave the law. Então ele levantou Moisés, que deu a lei. Excuse me, he raised up an Abraham who birthed a nation. Primeiro ele levantou Abraão, que deu luz a uma nação. Then he raised up a Moses who birthed the law. Então ele levantou Moisés, que deu a lei. And then there came a David E então veio Davi, who began to establish Mount Zion. que começou a estabelecer o Monte Sião. And then from all of this came forth Jesus Christ E depois de tudo isso veio o Senhor Jesus Cristo to help
the process to come to fulfillment. para que o processo chegasse ao cumprimento. So from the Garden of Eden all the way up to present day, Então, do Jardim do Éden, toda a rota até o tempo God has presente, had a plan to completely restore us back into a place of absolute authority. Deus tem um plano e sempre teve um plano para nos restaurar de volta a um lugar de completa autoridade. And going through Mount Sinai E passar pelo Monte Sinai to get to Mount Zion para chegar no Monte was a Sião part of the journey. é parte da jornada. Not the destination, Não é o destino, but the journey. mas a jornada. Now what happened at Mount Sinai Agora, o que acontece no Monte Sinai? that was so important? O que aconteceu que foi tão importante? Mount Sinai Monte Sinai was the place foi o lugar where God married Israel. onde Deus se casou com Israel, se uniu a Israel. You see, Israel in Egypt had been married to many idols and demonic gods. Veja que Israel no Egito estava aliançada, casado com muitos deuses demoníacos. So God claims them for himself, brings them out of bondage, Então Deus os reclama para si mesmo, os Brings tira them- do cativeiro, brings them to the Mount Sinai, traz Israel até o Monte Sinai and gives them the 10 commandments, e dá a eles os 10 mandamentos, which weren't just commandments, que não eram só mandamentos, but they were marriage vows that Israel took mas eram votos matrimoniais que Israel tomou, that married them to the Lord. que os fizeram entrar em aliança, em um casamento com What does the Deus. first commandment say? O que o primeiro mandamento diz? That they should have no other gods before him. Que eles não poderiam ter outros deuses além dele. That they had to divorce themselves Eles teriam que se divorciar from every god of Egypt that they had de served, todo deus egípcio que eles serviram. and they had to marry E themselves eles tinham que se casar completely to the Lord. completamente com o Senhor. You see, the reason they had to go through Mount Sinai Veja que a razão pela qual eles tiveram que passar pelo Monte Sinai on the journey to Zion na jornada até Sião was because they had to marry the Lord. é porque eles tinham que se casar com o Senhor. And Sinai was the place of that marriage ceremony. E o Sinai foi o lugar dessa cerimônia de casamento. It was the place where marriage vows were exchanged. Foi nesse lugar que os votos matrimoniais foram trocados. Now, why is this important? Agora, por que isso é importante? I was in Hawaii Eu estava no Havaí and I was teaching for a second year on the courts of heaven. e eu estava ensinando um segundo ano sobre as cortes celestiais. In Hawaii, where I was teaching, No Havaí, enquanto eu estava there was a ensinando, large group of Korean people, havia esse grande grupo de but coreanos, then also a group that was, from the Hawaiian Islands. mas também havia um grupo que era das Ilhas Havaianas, Native people from Hawaii. pessoas nativas do Havaí. And this time, the second year I'm there, Então, nesse tempo, era o segundo ano, a segunda vez, o segundo ano I'm que eu estava teaching lá. how to undo family curses from the courts of heaven. Eu estava ensinando como desfazer maldições familiares a partir do tribunal So celestial. I'm teaching this in this group. Então, estou ensinando isso para esse grupo. And as I get ready to lead them through some prayers E enquanto eu estou me preparando para guiá-los num tempo de oração, to break family curses off, para quebrar as maldições familiares, it was like the spirit realm opened up. é como se o mundo espiritual, a esfera espiritual se abriu. It was as if God pulled the veil back. É como se Deus retirasse o véu. And the Lord said to E me, o Senhor disse a mim, the argument in the spirit realm, o argumento no mundo espiritual, the question in the spirit realm a pergunta no mundo espiritual is, who does this people belong to? é a quem esse povo pertence. Now I'm in a room full of Christians. Agora veja bem que eu estou num lugar, numa sala cheia de cristãos. So they weren't, when God said that, it wasn't an issue of if they were going to go to heaven. Então quando Deus perguntou isso, disse isso,
Não era uma questão se eles iriam para o céu ou não. As he said this to me, E quando ele disse isso a mim, I suddenly realized why this was a question in the spirit realm. eu de repente percebi por que isso era uma pergunta no espírito. The reason that this was a question A razão pela qual isso era uma pergunta is because this group of people, é porque esse grupo de this pessoas, ethnic group, esse grupo étnico, their ancestors os seus ancestrais had offered blood sacrifice ofereceram sacrifícios de sangue and made covenant with demonic gods. e fizeram alianças com deuses demoníacos. And because that sacrifice and that covenant had been made by their E ancestors, porque essa aliança, esse pacto foi feito pelos seus ancestrais, those demonic gods esses deuses were demoníacos saying in the courts of heaven, estavam dizendo nas cortes celestiais: these people still belong to me. esse povo ainda pertence a mim. And because they still belong to me, E porque eles ainda pertencem a mim, I have a right to put curses on them eu tenho o direito de colocar maldições neles and hold them back e de puxá-los para from them trás, being able to get what's written in their books. para que eles não sejam capazes de conseguir o que está escrito no livro deles. And I knew E eu sabia that if we didn't deal with this covenant in their background, que se nós não lidássemos com essa aliança no seu histórico, that this principality that said it had a legal right que esse principado que estava dizendo que tinha direito legal was not going to give them up so that they could go into the destiny God had for them. não iria desistir deles para que eles pudessem entrar no It destino had que nothing Deus to tinha para eles. do with going to heaven. E isso não tinha nada a ver com eles irem ou não para o céu. It had everything to do with experiencing the destiny God had for them in this life. Mas tinha tudo a ver com eles experimentarem ou não o destino que Deus tinha para eles And it nessa was like vida. every time they tried to move into their destiny, Porque toda vez que eles estavam tentando entrar no seu destino, there was a bungee cord connected to their é back. como se tivesse uma corda de bungee jump presa nas costas And deles. about the time they would get close to their destiny, Toda vez que eles chegavam perto do destino, this thing that was connected to that demonic altar essa coisa que estava conectada com aquele altar would, demoníaco would pull them back iria puxá-los para trás, because that thing was saying, porque aquela coisa estava dizendo: they're mine. eles são meus. They're mine. Eles são meus. That was the argument and is the argument going on in the spirit realm. Esse era o argumento e esse é o argumento acontecendo no mundo But the blood espiritual. of Jesus Mas o sangue de was Jesus saying, no, they're mine. estava dizendo: não, eles são meus. So what we had to do Então o que nós tivemos que fazer, is we had to take the blood of Jesus o que nós temos que fazer é que nós temos que tomar o sangue de Jesus and annul that covenant. e anular aquela aliança. Remove that covenant from their family history. Remover essa aliança, tivemos que fazer isso lá, remover essa aliança da história familiar deles. Remove that demonic God's right to claim them. Remover esse direito desse Deus demoníaco de reclamá-los, de querê-los. And cut this thing off, E cortar essa coisa, annul the covenant, anular a aliança, remove the bungee cord remover essa corda do bungee jump, so that they could step into what God had called para them que to. eles possam entrar no que Deus os chamou para ser. Now you're saying, why are you telling us this? E você pode perguntar: por que você está nos dizendo tudo isso? Because it's not just that group of people. Porque isso não acontece só com aquele grupo de pessoas. Every group of people, Todo grupo de pessoas, every ethnic group, todo grupo étnico, there are covenants in their history há alianças no seu histórico that have been made with false gods que foram feitas com falsos deuses and demonic gods e deuses demoníacos, that in the spirit realm que na esfera are espiritual saying está dizendo: they can't go into their destiny. eles não podem entrar no destino They deles, belong to me. eles pertencem a mim. I have a legal right to keep pulling them back. Eu tenho um direito legal de continuar puxando-os para trás. I have a legal right to stop what God has for them, Eu tenho o direito legal de impedir o que Deus tem para eles, because they may die and go to heaven, porque eles podem até morrer e ir para o céu. but
they belong to me, I own them here. Mas porque eles pertencem a mim, eles pertencem a mim aqui embaixo. I promise you, in every ethnic group, Eu prometo a você, em todo grupo étnico, there are those covenants. existem essas alianças. There are those places Há esses lugares that were made and with the worship and the service to demonic gods, que foram feitos através de adoração e serviço a esses deuses demoníacos, that argument is still being presented in the spirit realm. para que esse argumento ainda pudesse estar sendo apresentado no And mundo until espiritual. that argument is answered, E até que esse argumento seja respondido, and until that argument is settled, até que esse argumento é resolvido, seja curses resolvido, still have a legal right to land on our lives, maldições ainda têm direito de pousarem sobre nossas because vidas. the enemy is exercising from a covenant that was made with him. Porque o inimigo está se exercitando, está operando através de uma aliança que foi feita So com the ele. question in the spirit realm Então, a pergunta no mundo espiritual is, who do you belong to? é a quem você pertence. That's the question. Essa é a pergunta. I promise you that argument is going on. Eu prometo a você que esse argumento tá acontecendo I agora. saw it. Eu vi I isso. heard it. Eu ouvi. It is going on. Tá rolando, tá We have acontecendo. to establish Nós temos que estabelecer who we belong to. a quem nós pertencemos. This is what God was doing at Mount Sinai. Era isso que Deus estava fazendo no Monte Sinai. He was saying, Ele estava dizendo: you must divorce yourself from all the demonic gods of Egypt, vocês têm que se divorciar de todos os deuses demoníacos do all Egito, those that you have served, todos esses que você all serviu, those you have made covenants with, todos esses com quem você fez in aliança. your 400-year history, Sorry. in your 400-year history, For in- 400-year history E in na sua Egypt, história de 100 anos, you must de divorce 400 anos, perdão, You must divorce yourself vocês têm que se from divorciar every covenant de cada with aliança every God com cada Deus and belong only to me. e pertencer somente a mim. That's why he brought them to Mount Sinai. É por isso que Deus os trouxe ao Monte Sinai. Because the destiny he had for Israel as a nation Porque o destino que Deus tinha para Israel como nação could not be fulfilled while a demonic God said it still had claims on them. não poderia ser cumprido enquanto os deuses demoníacos ainda tivessem clamores, argumentos contra eles. Your destiny cannot be fulfilled O teu destino não pode ser cumprido until if there are demonic things that still have a claim on you. se ainda há questões demoníacas que têm direitos sobre você. So we need to answer the question, Nós temos que responder a pergunta: who do we belong to? a quem nós pertencemos? Who do we belong to? A quem nós Well, we would pertencemos? say, I belong to the Lord. Mas você pode dizer: eu pertenço ao I know Senhor. we would say that. Eu sei que nós diríamos But we isso. need to say it in such a way Mas nós temos que dizer isso de uma maneira that it takes away the legal right of this demonic thing que retira o direito dessa coisa demoníaca that is in our que bloodline, está na nossa linhagem, so that we and our children after us para que nós e nossos filhos depois de nós can be free from its claims, possamos ser livres dos seus and we can clamores go into the destiny and the purpose God e ordained. possamos entrar no destino que Deus ordenou. Amen. Amém? So here's what I would like us to do. Então aqui está o que eu gostaria que nós fizéssemos. Because God used the 10 commandments to marry Israel, Porque Deus usou os 10 mandamentos para se unir, se casar com Israel. we want to renew and reestablish who we are married to. Nós vamos renovar e estabelecer a quem nós pertencemos. So what I do is I read each one of the commandments, Então o que eu faço é que eu leio cada um dos and mandamentos everyone that wants to do this, e todos os que querem fazer isso, we establish in the spirit realm nós estabelecemos isso Who no we mundo belong espiritual. to. A quem nós we pertencemos. divorce ourselves Nós nos divorciamos from every demonic god, de cada deus demoníaco. and we say we cut and annul that contract Nós dizemos, nós cortamos e anulamos esse so that it has contrato no more power against us. para que não tenha mais poder sobre nós. And we, with freshness and newness, E nós vamos renovar. Sorry. freshness and newness, Freshness. freshness, just
We're just new this way. Ok? Então nós vamos renovar isso. We commit ourselves to the E Lord. nós nos comprometemos ao Senhor. We establish something in the spirit. Nós estabelecemos algo no mundo So espiritual. I want to read each one of the 10 commandments. Então eu quero ler cada um dos 10 mandamentos. And anyone and everyone that wants to do E this, cada um e qualquer um que quiser fazer isso. when we ask you to, Quando eu te pedir para You will fazer, say, você vai dizer: I will and I do. eu faço e eu o farei e eu faço. I will and I do. Eu desejo e eu faço. So if you want to establish who you belong to, Nós vamos estabelecer a quem você pertence. and cut every covenant with any demonic god in your history, Cortar toda aliança com qualquer força demoníaca na sua história. would you stand up with me? Você poderia ficar de pé comigo, por favor? So let, Sorry, when you say I will and I do, this will is about the will, what you want to do. yeah, I will. I'm making a choice. Okay, I desire that. I want that. Yeah, I'm doing it. Eu desejo e eu faço, ok? So let's practice. Vamos praticar. I will Eu desejo and I do. e eu o faço. I will Eu o desejo and I do. e eu o faço. Okay. Ok? Now, Father, I come and bring this company before you. Pai, diante de ti eu trago toda essa companhia diante do Senhor. We come before your courts. Nós nos achegamos diante das tuas cortes. And we, with clarity and plainness, E com claridade e clareza, we want to establish nós queremos estabelecer who we belong to. a quem nós pertencemos. That we are the Lord's. That we are the Lord's. We are the We are the Lord's. Nós somos do Senhor, That we belong to you. que nós pertencemos ao Senhor. Lord, we don't belong to anything else. Nós não pertencemos a nada mais. We don't belong to demonic gods from our ancestry. Nós não pertencemos aos deuses demoníacos dos nossos ancestrais. We don't belong to gods we have served. Nós não pertencemos a deuses a quem nós servimos. We don't belong to the spirits of witchcraft. Nós não pertencemos aos espíritos de feitiçaria. We belong to nothing Nós não pertencemos a nada but you, Lord a não Jesus. ser o Senhor, Senhor That Jesus. even as a husband and a wife stand to marry, Que assim como um marido, uma esposa se levantam para se casar and they commit to each other, e eles se comprometem um com o that they outro, will forsake every other one que eles vão se esquecer de todos os to outros be joined to each other, para se juntarem. we want to say, Lord, Nós queremos dizer, Senhor, that we want to forsake every other thing, que nós queremos nos esquecer de qualquer outra coisa and we want to be married to you. e nós queremos nos casar com o Senhor. Lord, when you asked Peter, Senhor, quando o Senhor perguntou a Pedro: do you love me more than these? você me ama mais que esses? We want to say, Nós queremos out of dizer the strength of the Holy Spirit, no poder do Espírito Santo: that Lord, we love you. Senhor, nós amamos o Senhor. We love Nós you te amamos more than all of these. mais do que qualquer outra coisa. We don't want any covenant, Nós não queremos nenhuma aliança, any marriage nenhum casamento with any demonic com God nenhum Deus demoníaco from our history na nossa história or our ancestry. dos nossos Right ancestrais. now, Agora we choose nós escolhemos to divorce ourselves, nos divorciar, to divorce nos ourselves, divorciar and be separated e estamos and separados removed e remover, from everything, removidos de everything, tudo, everything tudo, but you. a não ser o Hallelujah. Senhor. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So, Father, we come before you, Então, Pai, nós nos chegamos diante do Senhor and we're ready to take the marriage vow. e nós estamos prontos para tomar os votos That out of the matrimoniais. strength of your Spirit, Que no poder, na força do Teu not Espírito, only do we take these vows, não apenas nós tomamos esses but we votos, thank you for your empowerment to keep these vows. mas nós te agradecemos pelo Teu poder e capacitação para mantermos esses So, Lord, votos. we're standing
standing before you Então, Senhor, nós estamos de pé diante do Senhor, in the courts of heaven. nas cortes celestiais. And it says, and God spoke all these words, saying, E aqui diz, então falou Deus todas essas palavras dizendo: I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. You shall have no other gods before me. Não terás outros deuses diante de mim. You shall not make yourself the carved image, Não farás para ti imagem de escultura, any likeness of anything that is in heaven above, nem alguma semelhança do que há em cima dos or céus, that is in the earth beneath, nem embaixo na or terra, that is in the water under the earth. nem nas águas debaixo da You terra. shall not bow down to them nor serve them. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás. For I am the Lord your God, am a jealous God, Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth que generation visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, of those who hate me, daqueles que me odeiam. but showing mercy to the thousands of those who love me and keep my E commandments. faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus So the mandamentos. Lord being our help and our strength, Então, sendo o Senhor a nossa ajuda e a nossa força, we divorce ourselves from every other God, nós nos divorciamos de todo outro Deus. and we serve you, Lord E Jesus, nós servimos o Senhor, Senhor the one Jesus, and true and only o God. único e verdadeiro Deus. We ask you forgive us for our allegiance to other gods, Nós te pedimos, nos perdoe por nossas alianças com outros deuses, through sin and uncleanness. por pecado e impureza. We ask these things to be removed. Nós te pedimos que essas coisas We sejam ask our sins to removidas. be forgiven. Nós te pedimos que nosso pecado And we seja ask every perdoado. agreement that was made with them through this, E nós te pedimos que todo acordo It que would foi be feito removed. com eles, através disso seja removido. and we say we divorce ourselves, E nós dizemos, nós nos and we divorciamos. renounce E nós renunciamos every covenant toda with aliança demonic gods com deuses in our demoníacos history, em nossa in our história, ancestry. em nossos ancestrais. We want it cut. Nós queremos cortar. We want it removed. Nós queremos isso We will removido. serve you alone. Nós serviremos somente ao Senhor. The Lord being our help and our O strength. Senhor sendo a nossa ajuda e Do you força. promise to be this to the Lord? Você promete isso ao Senhor? I will and I do. Eu desejo e eu faço. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Lord. Aleluia, Senhor. We are the Lord. Nós somos do Senhor. We are the Lord. Nós somos do Senhor. And then it says, Então diz: you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lord, you being our help and strength, Senhor, o Senhor sendo a nossa ajuda e fortaleza. we promise this to you. Nós prometemos isso ao Senhor. And so we say, Então nós dizemos: I will eu desejo and I e do. eu faço. And then he says, remember the Sabbath to keep it holy. Então diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 days you shall labor and do all your work. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. In it you shall do no work. Não farás nenhuma obra. You nor your son, nor your daughter, nor your male servant, Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas For in portas. 6 days the Lord made the heavens and the earth, Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a the sea terra, and all that is in o them, mar e tudo que neles há, and rested the seventh e day. ao sétimo dia descansou. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o So santificou. Lord, we bring this into the New Testament. Senhor, então nós trazemos isso para o Novo, And para o we Novo realize, Testamento. Lord, E nós percebemos, You Senhor, are our Sabbath's o rest. Senhor é o nosso descanso But we sabático. say, Lord, Mas nós dizemos, that Senhor, we will not que nós não iremos forsake the assembling of ourselves together. nos esquecer da Assembleia dos Santos quando nos reunimos. We will come together Nós nos reuniremos on the days appointed, nos dias and as apontados. the people of E God, como povo de Deus, we shall worship you nós
te and adoraremos. we shall serve E you. nós te serviremos. Lord, in Jesus' name, Senhor, em nome de Jesus. the Lord being our help and our O strength, Senhor sendo a nossa we ajuda e we nossa promise força. to be this to you. Nós prometemos fazer isso. I will Eu desejo, and I do. eu faço. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra which the Lord your God is giving que you. o Senhor teu Deus te dá. Lord, the Lord being our help and our strength, O Senhor sendo a nossa ajuda e fortaleza. we repent of any dishonor Nós nos arrependemos de toda desonra toward our natural fathers and mothers, por nossos pais naturais, but also towards spiritual fathers and mas mothers, também nossos pais espirituais, through others you have set in our life aqueles que o Senhor colocou sobre that were nossas fathers vidas, and mothers. que são pais e mães. We repent for any dishonor, Nós nos arrependemos de toda and we desonra say e nós dizemos, we will obey this word. nós iremos obedecer So essa the Lord being our palavra. help and our E strength, o Senhor sendo a nossa ajuda e I fortaleza. Eu desejo, and I eu do. faço. You shall not murder. Tu não matarás. Lord, we promise Senhor, nós that prometemos. not only will we not physically murder, E nós não somente não mataremos but we fisicamente, will not hate, mas nós também não vamos odiar, which is the realm of murder. que está na esfera do homicídio. We ask you to forgive us Nós te pedimos que o Senhor for nos every place we perdoe have hated. por todo lugar em que odiamos. We repent of that spirit of murder, Nós nos arrependemos desse espírito de and we homicídio promise to obey you. e nós prometemos te obedecer. The Lord being our strength, O Senhor sendo a nossa ajuda, a nossa fortaleza. I will Eu desejo and I e do. eu faço. You shall not commit adultery. Não adulterarás. Lord, I thank you that you keep us pure, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos mantém that you puros. wash away every sexual sin E te peço que o Senhor purifique todo o pecado sexual from our lives da nossa and from our vida family e lives. da nossa linhagem. Forgive us Nos for perdoe every immorality, de toda a imoralidade, for every de fornication, toda a fornicação, for every adultery, todo adultério, for everything in the mind, cada coisa na mente, for anything in the spirit, qualquer coisa no espírito, anything in the bloodline. tudo na Let it linhagem, be removed. que seja removido. We say Nós dizemos, we want to be holy to the Lord. nós queremos ser santos ao Senhor. The Lord being our help and our O strength. Senhor sendo a nossa ajuda e fortaleza. We promise this. Nós prometemos isso. I will Eu desejo, and I eu do. faço. You shall not steal. Não furtarás. Lord, you being our help, Senhor, o Senhor sendo a nossa we will ajuda. obey you. Nós iremos te We obedecer. say, Nós dizemos, I will eu desejo, and I do. eu faço. You shall not bear false witness against your neighbor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lord, we promise Senhor, nós we will not prometemos, tear others down. não vamos destruir outros. We will not deceive. Não vamos enganar. We will not speak evil. Não vamos falar mal. Forgive us for where we have. Senhor, nos perdoe todas as vezes Forgive que o us, Lord fizemos. Jesus. Perdoe-nos, Senhor Jesus. Forgive us, Lord Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Lord, we promise to do this, Senhor, nós prometemos fazer I isso. will. Eu desejo and I e do. eu faço. You shall not covet your neighbor's house. Não cobiçarás a casa do teu You shall próximo. not covet your neighbor's wife, Não cobiçarás a mulher do teu nor his próximo. male servant, Nem o seu servo. nor his female Nem a servant, sua serva. nor his ox, Nem o seu boi. nor his donkey, Nem o seu jumento. nor anything that is your Nem neighbor's. coisa alguma do teu próximo. We repent, Lord Nós Jesus, nos arrependemos, Senhor for every Jesus. place we have coveted, De cada lugar, cada vez que nós cobiçamos. at every place where we haven't been satisfied Sempre que ficamos insatisfeitos in what you have given us. com aquilo We que o Senhor nos repent of deu, that. nós nos arrependemos Forgive us, disso. Lord Jesus. Nos perdoe, Senhor Jesus. And we promise, E Lord, nós prometemos, that Senhor, we will be satisfied in you, que nós estaremos satisfeitos and we will no bless Senhor. what others have. Sorry. We will bless what others have. E nós vamos abençoar o que We os will outros not be têm. envious of them. Nós não estaremos com inveja We will deles. bless them, Nós vamos and abençoá-los. we repent E nós nos for being arrependemos anything other than that. por qualquer outra coisa que So não we isso. obey this word Então nós obedecemos We essa palavra. promise E nós out of your prometemos strength
Sendo o Senhor a I nossa will. força. Eu desejo And I e do. eu faço. Now, Father, I decree on the marriage vows that have been taken Agora, Pai, eu decreto mediante os votos matrimoniais que foram tomados into the spirit realm no reino espiritual. that we have answered in the spirit E realm nós respondemos no mundo the espiritual question a of pergunta who we belong to. de quem nós pertencemos. We do not belong to the powers of darkness. Nós não pertencemos aos poderes das trevas. We do not belong to demonic Nós gods. não pertencemos a deuses demoníacos. We do not belong to evil spirits. Nós não pertencemos a espíritos malignos. For the blood of Jesus has bought us, Porque o sangue de Jesus nos comprou. and we have married the E Lord. nós nos casamos com o We Senhor. are the Lord's wife, Nós somos a noiva do Senhor. and we belong to you, Lord E Jesus. nós pertencemos a Ti, Senhor Jesus. I say, Eu digo, you belong to the Lord. você pertence ao Hallelujah. Senhor. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Lord. Aleluia, Senhor. Shabakatarabayatarebakita. Hanarabashikate. Father, let things shift in the spirit. Senhor, que as coisas mudem no espírito. Now I say everything is cut Agora eu digo, tudo é cortado. that has allowed curses to connect, Que permitia maldições se conectarem. that has tried to hold back. E que tentou puxar você para Those things are trás. cut. Essas coisas estão cortadas. Those demonic things have no more authority. Essas questões demoníacas não têm mais autoridade. We are the Lord's. Nós somos do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. You can be seated for a few moments. Você pode se sentar por alguns momentos. We have just established something very important. Nós acabamos de estabelecer algo muito importante. It was a legal transaction Foi uma transação legal in heaven no céu, that was established before the courts of heaven. que foi estabelecido diante das cortes I believe it's celestiais. been written down. Eu acredito que acabou de ser escrito. So anytime from here on out the devil tries to claim you, Então, cada vez de agora em diante que o diabo tentar reclamar you say, você, "Oh no, você diz, não, I belong to the eu Lord. pertenço ao Senhor. I belong to the Eu Lord." pertenço ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Now it's really interesting Agora é muito interessante, because what we've just done is very important. porque o que nós acabamos de fazer é muito And importante. the blood of Jesus has taken us from this, E o sangue de Jesus nos tirou disso, and we belong to Him. e agora pertencemos a Ele. But in several ordinances in the scriptures, Mas em 7 ordens que Ele dá nas Escrituras, when we do the things that we were commanded to do, quando nós fazemos as coisas que somos ordenados it fazer, is actually a statement into the spirit realm na verdade é uma afirma, uma declaração no mundo espiritual of who we belong to. de a quem nós pertencemos. You probably haven't thought about it in this light, Provavelmente você ainda não pensou sobre isso but nessa there's at vida. least 3 things we're commanded to do Mas há pelo menos 3 coisas que nos é that, ordenado fazer, that makes a statement into the spirit que realm faz uma declaração no mundo espiritual every time we do them, toda vez que fazemos that isso, reinforces we belong to the Lord. que reforça a que nós pertencemos ao Senhor, que reforça. Why is this important? Por que isso é importante? Because when we get tempted Porque quando nós somos and tentados we sin, e nós pecamos, the devil looks at that o diabo olha para aquilo and says, "See, they still belong to me. e diz, ó, tá vendo? Eles ainda pertencem a mim. If they didn't belong to me, Se eles não pertencem a mim, why are they still doing that? por que eles ainda estão fazendo isso? Because of that iniquity that was in us Por causa daquela iniquidade que estava em nós. from that altar and that sacrifice and that covenant that was made. Daquele altar, daquele sacrifício que foi feito. Every time we operated in a certain way, Toda vez que nós operamos de uma determinada maneira, it was simply an expression of that which I was connected to. era simplesmente uma expressão daquilo ao que nós estávamos conectados. So if the devil comes and you get tempted, Então, se o diabo vem e você é tentado,
and you sin. e você The peca, devil says, o diabo diz, there's the evidence. olha lá a evidência, They said all the words, eles disseram todas as but palavras, they're still connected. mas eles ainda estão conectados. And he uses that as a legal argument E ele usa isso como argumento legal to try to connect us back to what we just annulled. para nos conectar novamente de volta ao que nós acabamos de anular. Does that make sense? Isso faz sentido? Because sin isn't just this little thing. Porque pecado não é só essa coisinha. It's a statement in the spirit realm É uma declaração no mundo espiritual that the devil uses against us in the courts of heaven. que o diabo usa contra nós nas cortes So, celestiais. number one, we should always be quick to repent Então, número 1, nós sempre temos que ser rápidos para nos and arrepender accept the blood of Jesus. e aceitar, receber o sangue de Jesus. John said in 1 John chapter 2, João diz em 1 João capítulo Verse 2, versículo 1, these things I have written to you that you should not sin. essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. But if you sin, Mas se pecarem, you have an advocate with the Father, Jesus Christ the vocês têm um righteous. advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. So his first standard Então, o primeiro padrão is that we get stronger and stronger so we don't sin. é para que nós fiquemos cada vez mais fortes e But he fortes said, para não pecarmos. but if you do sin, Mas se acontecer de você there's an pecar, advocate, há um advogado, Jesus, Jesus, in the courts of heaven. nas cortes His celestiais, blood pelo will sangue, cleanse that sin e away. o sangue vai limpar esse pecado. So we need to be very quick to repent. Então nós temos que ser rápidos para nos But then arrepender. these other three things Mas essas três outras coisas that actually make a statement of ownership in the spirit realm, que na verdade faz uma declaração de propriedade no mundo espiritual, we should operate in nós temos que operar neles and exercise nelas, faith through. e exercitar fé através The delas. first one is water baptism. A primeira coisa é batismo nas águas. When you were water baptized, Quando você é batizado nas águas, there was a statement of ownership há uma declaração de that was propriedade made in the heavenlies. que é feita nos céus. There was a repositioning that was made in the heavenlies. Há um reposicionamento que é feito nos céus. You went from being subject to earthly passions Você passou de estar sujeito às paixões terrenas to being seated together with him in heavenly para places. estar assentado com ele nas regiões celestiais. Because when we go down into the water, Porque quando nós descemos as águas, we say Jesus didn't just die for us, Jesus não somente morreu por nós, he died as us. ele morreu como nós. Do you understand that? Você entende isso? Jesus didn't just die for me. Jesus não somente morreu por mim. When he died on the cross, Quando ele morreu na cruz, he died as me. ele morreu como eu, no meu lugar. So that I say, Então, quando eu when he digo, died, quando ele that morreu, old sinful nature of me, então aquela velha natureza pecaminosa it em died mim with him. morreu com ele. And when we come back up out of the E water, quando nós levantamos de volta da água, he also was raised as me. ele também ressuscitou como eu. So that now I'm no longer subject to this. Então agora eu não estou mais sujeito a I am isso. now seated with him, Eu agora estou assentado com ele, repositioned in the spirit realm. reposicionado no mundo espiritual. I have changed ownership. Eu mudei de propriedade. You see pictures of water baptism in Scripture. Você vê retratos do batismo nas águas nas The Scripture Escrituras. says in 1 Corinthians 10 A Bíblia diz que em 1 Coríntios that the 10 children of Israel were baptized into the sea. que os filhos de Israel foram batizados no mar. The sea was water baptism. O mar foi um batismo na It said they água. were also baptized into the cloud. Também diz que eles foram batizados na nuvem. That's the baptism of the Holy Spirit. Esse é o batismo do Espírito Santo. But when the Red Sea split Mas quando o mar vermelho se and dividiu God's people went down into the e sea, o povo de Deus desceu ali ao mar, which is what you do in baptism, porque é isso que você faz no and they batismo, came back up on the other e side, eles subiram novamente do outro lado, the Egyptian army
O exército egípcio chased them into the Red Sea. os perseguiu no Mar Vermelho. Why? Por quê? Because they said they are ours. Porque eles estavam dizendo, eles são They are nossos. our slaves. Eles são nossos escravos. We want them back. Nós queremos eles de volta. And God shut the waters on the Egyptian Então army. Deus fechou o mar sobre o And exército he egípcio. cut off the ones E ele cortou aqueles that were claiming these people as their own. que estavam clamando esse povo como sendo deles. And suddenly ownership E changed de repente houve uma mudança de propriedade. because the power of the Egyptian army was broken. Porque o poder do exército egípcio foi quebrado. And they saw their dead bodies on the shore. E eles só viram seus corpos mortos na costa. Because baptism Porque batismo is a statement of ownership. é uma declaração de propriedade. I am no longer a slave. Eu não sou mais um escravo. I am now joined to the Lord. Eu agora estou unido ao Senhor. I don't serve here. Eu não sirvo I mais. serve here. Eu sirvo aqui. I belong o to Senhor. Him. Eu pertenço a Ele. So you don't need to run out and be baptized again. Você não precisa sair correndo daqui e ser batizado de novo, tá? You need to exercise faith in the one you've already had. Você tem que exercitar a fé naquele que você já fez. You need to say into the spirit realm, Você tem que dizer no mundo espiritual: my water baptism o meu batismo nas águas has stated and declared, já declarou e afirmou: I am no longer the slave of another. eu não sou mais escravo de alguém. I now belong to the Lord. Eu agora pertenço ao Senhor. Amen. Amém. How many of you have been water baptized? Sorry? How many have been water Quantos baptized? de vocês já foram batizados nas águas? Stand up with me. Fique de pé comigo. And if you haven't been water E baptized, se você ainda não foi batizado nas make águas, plans to do that. então Make plans to do that. faça planos Sunday, para fazer. Sunday, Oh, amen. great. So Faça say these planos para words. fazer isso. Então diga essas On the palavras. basis of my baptism, Com base no meu batismo, I am no longer a slave eu não sou mais um escravo to the powers of darkness. dos poderes das trevas. I now belong to the Lord. Eu agora pertenço ao Senhor. My obedience Minha in obediência water baptism no batismo nas águas has established estabeleceu who I belong to a quem eu pertenço in the realm of the Spirit. no mundo espiritual. I am the Lord. Eu pertenço ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. You Aleluia. can be seated. Pode se sentar. Number 2, Número 2. every time Toda vez you receive communion, que você recebe a ceia, you are making a statement of who you belong to. você está fazendo uma declaração de a quem você pertence. Every time you take the body, the bread and the cup, Toda vez que você toma do pão e do cálice, and you celebrate and remember His e sacrifice on the você cross, celebra e lembra do seu sacrifício na that He cruz, gave His body for you, que Ele deu seu corpo por você, and that He spilled His blood to create a covenant with you. que Ele derramou o seu sangue para estabelecer uma You aliança are contigo. declaring Você está declarando ownership in the spirit realm. uma propriedade, um direito de propriedade no mundo You espiritual. are saying, Você está dizendo: I belong to the Lord. eu pertenço ao Senhor. I am in covenant with the Lord Eu estou em aliança com o Senhor through the blood and the body of the Lord Jesus Christ. através do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. His blood and His body Seu corpo e seu sangue has answered once and forever respondeu de uma vez por todas who I belong to. a quem eu pertenço. Hallelujah. Aleluia. So every time you receive Então communion, toda vez que você recebe da ceia, you're making that statement você está fazendo essa declaração into the realm of the Spirit. na esfera espiritual. Number 3, Número 3. every time you tithe and obey the Lord in giving, Toda vez que você dizima e obedece ao Senhor nas every time you ofertas, bring your tithe and your first fruits, toda vez que você traz os seus dízimos e primícias, you are declaring who you belong to. você também está declarando a quem você pertence. Your money is a statement in the spirit O realm teu dinheiro é uma declaração no mundo of who you espiritual belong to. de a quem você Let pertence. me show you this. Deixa eu te mostrar isso. Deuteronomy chapter 26. Deuteronômio
Deuteronômio, versículo 20, The whole- capítulo 26. The perdão. whole chapter of Deuteronomy, Todo esse capítulo de Deuteronômio, 26, o 26, is about first fruits and tithes. fala de dízimos e primícias. Let me just touch that for just a moment. Deixa eu tocar nisso por um instante. First fruits is what you bring before your harvest. Primícias é aquilo que você traz antes da sua colheita. Because on the Feast of Pentecost, Porque na festa do Pentecoste, was when the first harvest would come in Israel. sorry? Is when the first harvest, major harvest would Quando a come in. primeira colheita vinha a Israel, They would go through as the first heads were ripening, eles pegavam a primeira parte da sua colheita and they would glean those first ripening heads. e eles tiravam a parte de cima dessa colheita Before there were any others. antes de haver qualquer outro. And they would take that portion, Então, eles pegavam essa which was called the porção, first fruits, que era as primícias, and they would give it to the Lord. e as davam ao Senhor. And God said in Proverbs 3, verses 9 through 10, E Deus diz em Provérbios 3, versículos 9 e 10. honor the Lord with the first fruits of all your increase. Sorry? Honor the Lord with the first fruits of all your increase. Under the law. Honor. Honor. Honra o Senhor com as primícias da tua renda, So your barns will be filled with plenty, para que enche os seus celeiros de trigo and your vats will overflow with new wine. e os teus e o teu lagar de mosto Why de does that azeite. happen? Por que isso acontece? Because when you take the first and best portion, Porque quando você pega a melhor e a primeira porção, even before you have anything else, antes mesmo de você colher todo o resto, it consecrates all the rest, isso consagra todo o resto. so that God starts treating it like it belongs to Him. Então Deus ele começa a tratar todo esse restante como sendo dele, pertencendo a ele. Because it does, because you gave it to Him through E na first fruits. verdade pertence porque você deu a primícia a ele. So first fruits is something we bring as a faith gift to the Lord. Então primícia é algo que nós trazemos como uma oferta de fé diante do It's Senhor. before our harvest. É antes da nossa colheita. It will launch you into realms of blessing Vai lançar você para realidades, That nothing esferas else de will do. bênção que nada mais vai fazer. Ezekiel 44:30. Ezequiel 44:30 It says that they were to bring the first fruits of everything to the priest, dizia que eles teriam que trazer as primícias de tudo ao and sacerdote. it will cause a blessing to rest on your house. E isso vai fazer que uma bênção repouse sobre a sua casa. It causes it. Isso causa, You provoca you isso. can't pray it into being. Você não consegue orar para que isso You aconteça. can't declare it into being. Você não consegue declarar You isso à can't existência. hope it'll happen. Você não pode ter It esperança de que says aconteça. when you honor Him with first fruits, É somente honrando. Quando você o honra com primícias, it causes something to happen that nothing else will isso cause to happen. provoca, isso faz com que isso aconteça e aquilo que nada mais vai fazer acontecer. It says it causes a blessing to rest on your house. Diz lá que provoca e faz com que uma bênção repouse sobre a sua When casa. something comes to rest, Quando alguma coisa vem repousar, it comes to stay. ela vem para ficar. And when it says it comes to stay on your house, E quando diz que vem para ficar na sua it's casa, not talking about the structure you live in. não está falando da estrutura na qual você vive. It's talking about a blessing on your heritage and your lineage. Está falando de uma bênção na sua herança e na sua It will cause your linhagem. children to be blessed Vai fazer com que os teus filhos for sejam abençoados generations to come. por gerações a That vir. even when they don't deserve it, E mesmo quando eles God's blessing will be on them. mesmo quando eles não merecerem a bênção de Deus vai estar Because sobre you made a eles. covenant with Porque God você fez uma aliança com Deus through a principle called first fruits. através de um princípio chamado And primícias. curses start breaking off of family lines Maldições começam a ser quebradas da linhagem familiar because of the blessing that comes to stay on your house. por causa da bênção que vem ficar, permanecer na sua casa. Because
Because of first fruits. Por causa de primícias. It causes things to start breaking open. Faz com que as coisas comecem a romper, a It se causes quebrar. prosperities to start E coming. faz com que prosperidade comece a vir. I know what I'm talking about. Eu sei do que eu estou falando. I practiced this principle for 20 years. Eu tenho praticado esse princípio por 20 anos. And the blessing of God has come. E a bênção de Deus veio. My children have been blessed. Os meus filhos têm sido Even when abençoados. they haven't made some of the wisest choices. Mesmo quando eles não fizeram, não fazem algumas das decisões mais sábias. They have been blessed. Eles foram abençoados. Because my wife and I, Porque eu e a minha esposa, we gave our house and our lineage to the Lord. nós consagramos nossa Through the casa e realm of nossa first fruits. linhagem ao Senhor através do princípio Amen. da primícia. So first fruits is what you bring before your harvest. Então primícia é o que você traz antes da tua colheita. Tithe is what you bring after your harvest. Dízimo é o que você traz depois da sua See, colheita. when do you tithe? Então quando você dizima, After you get paid. depois de você ser pago, You take 1/10 and you give it in honor of the você Lord. pega 10% para honrar o Senhor. So first fruits is before your harvest, Primícias é antes da sua which colheita. actually has the power to determine your harvest. E na verdade tem o poder de determinar a sua Because colheita. that's why they would take the very first portion of the very first E é harvest. por isso que eles pegavam a primeiríssima parte da primeiríssima colheita. Because whenever they gave it to God, Porque sempre que davam ao Senhor, it put a supernatural power on the harvest that would come in. Deus coloca um poder sobrenatural em toda a colheita So que ainda está por vir. God says Então Deus diz that your barns will be filled with plenty, que os seus celeiros serão and your transbordar vats will overflow with new wine. e os seus lagares vão transbordar de vinho Aleluia. novo. Aleluia. So first fruits is what we bring before our harvest. Então primícias é o que trazemos antes da nossa colheita. Tithe is what we bring after our harvest. Dízimo é o que nós trazemos depois da colheita. When we are honoring and thanking God. Quando nós estamos honrando o Senhor em fé. Now in Deuteronomy 26, Deuteronômio 26. those are the two things the whole chapter is dealing with. Essas são as duas questões que o capítulo inteiro está lidando. It is dealing with first fruits and tithe. Está lidando com primícias e dízimo. So you get down to verse 16. Então você vem até o verso 16. And God begins to bring together everything he's just said to them. E Deus começa então a juntar tudo o que ele já estava dizendo ao povo About first fruits a respeito de primícia and tithes. e dízimo. Here's what he says. Aqui está o que ele diz. This day, Neste dia, the day he's talking to them about this, no dia em que Deus está falando com o povo a respeito the disso, Lord God commands you to observe these statutes and judgments. o Senhor ordenou, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Therefore you shall be careful to observe them with all your heart and with all your soul. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o seu coração e com toda a tua alma. So he says this day, Então ele diz, esse dia, don't wait. não espere. Why are you waiting? Por que você está esperando? Don't delay. Não se atrase. This day, Nesse dia, step into motion. entre em movimento. Begin to obey what he says. Comece a obedecer o que ele diz. Why is he saying that? Por que ele está dizendo He's isso? going to tell us. Ele vai nos dizer, Verse 17. verso 17. Today Hoje, you have proclaimed the Lord to be your God, declaraste ao Senhor que ele te and será that you will por walk in his Deus ways e que andará nos seus and keep caminhos his e statutes, guardará os seus commandments and his estatutos, judgments, os seus mandamentos e os seus and juízos that you will obey his e voice. darás ouvidos à sua voz. He said, when you brought the first fruits and the tithe, Ele diz quando você traz primícia e dízimo, when you brought your money, quando você traz o seu dinheiro, there was a statement made in the spirit realm houve uma declaração feita no mundo that I espiritual belong to the Lord, que eu pertenço ao Senhor. and I'm going to obey him. Eu vou obedecê-lo. And my tithe is speaking E o meu dízimo está and making that falando statement, e fazendo essa so declaração that demonic thing that I was connected to, para que as coisas demoníacas que uma vez eu já it voltei is a hearing elas, all over again. está ouvindo mais uma vez. I don't belong to you. Eu não pertenço a você. If I belong to you, Se eu pertencesse I a would você, bring you my tithe. eu traria para você But meu I don't dízimo. belong to you. Mas eu não pertenço a I você. belong
my tithe Ele recebe o meu to the one I dízimo. belong O meu to. dízimo para aquele a quem eu And there is a pertenço. statement made in the spirit Então há uma realm. declaração feita Hallelujah. no mundo espiritual. Woo. Aleluia. We are making a statement Nós every estamos time we tithe. fazendo uma declaração cada vez que Every dizimamos. time we bring first fruits. Toda vez que trazemos primícias. Every time we bring something that honors the Lord. Toda vez que trazemos algo que honra ao Senhor. There's a voice being released in the spirit Há uma realm. voz sendo liberada no Espírito. But it doesn't end there. Mas não acaba aí. Watch what it says in verse 19. Olha o que ele Or verse diz 18. no verso 18. Also today, E o Senhor hoje te declarou. the Lord has proclaimed you to be his special people. O Senhor te declarou que tu lhe será por seu Just próprio as he povo, promised you. como te tem dito, That you should keep all of his e que commandments. guardarás todos os seus That he will mandamentos, set you on high above all para nations. assim te exaltar sobre todas as nações, Which he has made in praise and name and in honor. que criou para louvor e para fama e para glória, And that you may be a holy people to the Lord your God. e que para sejas um povo santo ao Senhor Just teu as he has Deus, spoken. como ele tem falado. Notice what happens Note o que acontece when I bring my finances. quando eu trago as minhas When I bring my finanças, first fruits. quando eu trago as minhas When I primícias, bring my quando eu tithe. trago o meu When I bring dízimo, my offerings. quando eu trago minhas ofertas, There is a statement of ownership being made. há uma declaração de propriedade sendo I am feita. saying, Eu estou dizendo, I am the Lord. eu sou do Senhor. But God also speaks. Mas Deus também And he fala. says, E Ele diz, Yes, you are mine. sim, você é meu. Yes, you are mine. Sim, você é meu. It's one thing for us to say it. Uma coisa somos nós It's falamos another isso. thing for God himself to say É it. outra coisa Deus em pessoa falar isso. He says and established in the spirit E realm, Ele diz e estabelece no mundo espiritual. Yes, you are Sim, mine. você é meu. And that demonic thing E essa coisa demoníaca has no claims on não you tem clamores sobre because você. you belong to Porque me. você pertence a mim. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Those three things establish and speak of ownership. Essas três coisas estabelecem e declaram propriedade. Baptism Batismo declares who we belong to. declara a quem nós pertencemos. Communion declares who we belong to. Ceia estabelece a quem nós But every time pertencemos. we bring an offering, E cada vez que trazemos uma we bring our oferta first fruits. e primícias We bring the tithe. e trazemos os There is a dízimos, statement made in heaven há uma declaração feita that no céu God himself responds to a qual Deus mesmo and says responde. they don't own you anymore. Que diz, eles não te I pertencem, eles não são I seus donos, do. mas você Hallelujah. é meu, você é meu. Amen. Amém. Now I want to do one thing before I close. Eu quero fazer mais uma coisa antes de eu fechar. Many have come, but if you want to come and bring an offering tonight, Muitos vieram, mas se você ainda quer vir trazer uma oferta I essa want noite, to lift this up. eu quero levantar isso. And we're going to say what he said in Deuteronomy 26. E nós vamos dizer o que ele disse em That Deuteronômio we are 26. proclaiming Que nós estamos proclamando that we belong to God. que nós pertencemos a Deus. And then we're expecting God to proclaim back, E nós estamos esperando Deus proclamar de Yes, volta. you are mine. Sim, você é meu. Yes, you are Sim, mine. você é meu. Yes, you are Sim, mine. você é meu. Yes, your family is mine. Sim, a tua família é minha. Yes, your children are mine. Sim, teus filhos são meus. Yes, your business is mine. Sim, o teu negócio é meu. Yes, everything that you have is mine. Sim, tudo que você tem é meu. The devourer has no right to consume it. O devorador não tem direito de consumir. You are mine. Você é meu. Hallelujah. Aleluia. Do you see in the teachings I have done? Você veja que nos ensinos que eu fiz, que eu There's trouxe, so much has legal aspects há muitos aspectos in the legais spirit realm. no mundo espiritual. It's legal. É legal. It's speaking. Está falando. It's saying something. Está dizendo algo. And I believe tonight E eu creio que nessa noite that we have established in the spirit realm que nós estabelecemos no mundo espiritual ownership.
propriedade, ownership, propriedade, ownership. propriedade. That we have said to the powers of darkness, Nós dissemos aos poderes das trevas, we are owned by the Lord. nós pertencemos ao Senhor. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Pai. We're going to let everyone get finished here. Vamos todos, que todos terminem aqui. And then we're going to read what the Word says is said when we bring our finances. Então nós vamos ler, declarar aquilo que a palavra diz quando trazemos nossas And then we're finanças. going to prophesy Então nós vamos what profetizar God said He says o que Deus diz que Ele diz when ownership is established. quando propriedade é When estabelecida. ownership is established. Quando propriedade é estabelecida. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. We are the Lord's. Nós pertencemos ao Senhor. We are the Lord's. Nós somos do Senhor. We are free Nós somos livres to move into everything para nos mover em tudo that has aquilo been written in the books of heaven que foi escrito nos livros dos céus about us, sobre nós, about our families. sobre nossa família. Only blessings, Somente bênçãos, only increase, somente crescimento, no curses, nenhuma maldição, only blessings. somente bênçãos. Because every connection Porque toda conexão that would allow curses to come, que permitiam que maldições it has viessem been broken, foi it has quebrada, been foi removed. removido. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. All right. Ok, Let's release our faith. vamos liberar nossa fé. Father, on the basis of this offering, Pai, baseado nessa oferta that which we have brought, que nós trouxemos. you said when we brought our best, O Senhor disse quando nós trazemos nosso when we melhor, brought first fruits, quando trazemos primícias, when we brought tithes, quando trazemos when we released an ofertas, offering, nós quando liberamos uma that there was oferta, a proclamation of ownership nós estamos fazendo uma declaração that was de made in the propriedade Spirit. feita no Espírito. So today, Então hoje we proclaim nós proclamamos the Lord to be our o God. Senhor que sendo nosso Lord, Deus. you are our God. Senhor, tu és nosso Deus. You are our God. Tu és o nosso Deus. We are going to walk in your ways. Nós vamos andar nos seus caminhos. We're going to keep your statutes, Vamos guardar os seus estatutos, your commandments, os teus mandamentos, your os judgments, teus juízos. and we will obey your E voice. nós vamos obedecer a tua For voz. it is established in the spirit realm E nós estabelecemos no mundo through this espiritual, offering através dessa who we belong to. quem nós Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And now the Lord says over E you, agora o Senhor diz sobre você. you are His special people. Você é seu povo especial. Yes, you do belong to me. Sim, você pertence a mim. Just as I promised Como you eu te prometi. that you would keep all of His Que commandments. guardarás todos os seus He will mandamentos. set you high Ele vai te exaltar above all the nations sobre todas as nações which He has que made. Ele criou. You will be the head. Você será You will cabeça. not be the tail. Será cauda. You will be the lender, Você será o not the líder. borrower. Você vai prestar. You are set high Você vai ser above all nations. sobre as nações. In praise, Em louvor, in name, em fama, in em reputation, reputação, in honor, em honra, and that you are a holy people para que você seja um povo to santo the Lord your ao God, Senhor teu Deus. just as He has spoken. Assim como Ele tem falado. You belong to the Lord. Você pertence ao Senhor. This offering Essa oferta says you belong to the Lord, diz que você pertence and the ao Lord Senhor. E o says, Senhor diz, yes, you are mine. sim, vocês são Now give the Lord a meus. big praise. Que o nome dele seja louvado. Aleluia! Fomos criados, fomos criados, fomos criados pra sua glória. Fomos criados, fomos criados, fomos criados pra sua glória. Fomos criados, fomos criados pra
I want you to do. Aqui está o que eu quero fazer. One of the reasons your prayers have not been answered Uma das razões pelas quais as suas orações não eram is ouvidas because of that argument about who you belong é to. porque era por causa daquele argumento que era contra você. We have established that. Nós estabelecemos isso. Now I need for you to lift your hands Agora eu quero que você levante as suas mãos and ask God e peça a Deus right now agora. for the thing that's on your heart the most. Peça a Ele aquilo que está You said I've asked him before, que você já tinha pedido antes. but there was something arguing against you. Mas havia alguma coisa argumentando contra você. It's not arguing anymore. Não está mais argumentando. Lift your hands Levante a sua mão. and ask God Peça a Deus. one more time Mais uma vez. for what is the desire of your heart. Aquilo que é o desejo. Cry do out to coração. Him. Agora, Right now. clame a Ele. Get up. Faça, levante a voz. Hallelujah. Now I want to say this. Eu quero dizer isso. I want you to mark this down tonight. I want you to mark this day down. Eu quero que você marque a data de hoje And see the answers that start to come to you e veja as respostas começarem a vir até você from this day forward. a partir desse dia. Because we established something. Porque nós estabelecemos algo. Now God is judge, Agora Deus, como is juiz, free to grant está livre and para fulfill His conceder passion towards you. e cumprir a paixão dele a seu And respeito. when the answers start to come, E quando as respostas começarem a vir, to tell the action center here, diga ao centro, this happened, isso aconteceu. and begin to let it be known. E comece a fazer isso conhecido, And then they can tell me, para que eles possam me dizer: amen, amém, I bless you, eu te abençoo, I love you, eu te amo. it's been my honor, Tem sido minha it's been my honra, privilege tem sido meu to be privilégio here with you. estar aqui com vocês. Thank you so much Muito for obrigado letting me be a part of who you are por me permitir ser parte and de what quem God vocês is são doing here e do que Deus está fazendo in aqui Brazil. e no Brasil. I bless you. Eu te abençoo. Amém. 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 Shalom, eu espero que essa ministração tenha ativado a sua vida. No livro de Daniel, diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, tem a capacidade de fazer proezas e maravilhas. Outra versão diz que o povo que tem a revelação de Deus é um povo forte e, portanto, um povo ativo e produtivo. Nós, como editora Sete Montes, acreditamos que todo investimento no teu conhecimento é um investimento para o seu próprio desenvolvimento. Por isso, nosso objetivo é oferecer recursos, materiais, treinamentos, capacitação, conhecimento necessário para que você venha se tornar um agente de influência sociocultural nos 7 pilares da sociedade. A editora Sete Montes tem se destacado a nível nacional e internacional, com obras de apóstolos e doutores renomados. E dentre eles, hoje eu gostaria de destacar os livros do doutor e apóstolo John Kelly, Poder para Gerar Riquezas, Guerreiros dos Tempos Finais e Visão e Provisão. Esses 3 livros são ferramentas de treinamento necessário para você que deseja fazer parte do exército de Deus e tem o objetivo de avançar o reino dele aqui na terra. Adquira hoje o nosso material pela nossa loja virtual ou pelo telefone que se encontra aí abaixo da sua tela. Shalom, shalom.